Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, verso 27 até o 31. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero glorificar a Deus em primeiro lugar, porque Deus é bom, porque Deus tem guardado as nossas vidas, Deus tem nos preservado para cumprir o seu propósito na terra. O diabo pode levantar situações inimagináveis, mas na nossa vida ele não pode tocar sem a permissão de Deus. O diabo pode te tirar tudo, mas só com a permissão de Deus. Uma vida que é guardada por Deus, ele pode estar em qualquer lugar dessa terra, mas ele está bem guardado, porque Deus é a sua companhia. Nós consideramos a nossa casa o lugar mais seguro, mas o lugar mais seguro onde nós possamos estar é próximos de Deus. Porque se eu estiver andando longe dos caminhos de Deus e eu estiver dentro da minha casa, eu não estou tão seguro quanto deveria. Para você que Deus é a sua esperança hoje. Talvez essa semana você disse que desiste de tudo, que você ia abandonar tudo, mas Deus é a sua esperança. Deus disse para mim hoje: vai lá e diga, consola o coração do meu povo, consola o coração do meu povo, porque o meu povo está falando que eu os abandonei, que eu os deixei, mas Deus não te deixou. Eu vim aqui dizer para você que você não está sozinho, Deus está te guardando, ainda que você não sinta a presença dele, como eu estou sentindo esse vídeo aqui. Deus é Espírito. Deus está com os olhos deles fitos nas nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. Deus nos guarda como a menina dos olhos dele. A Bíblia fala que Ele nos guarda na palma das suas mãos. Deus disse: console o meu povo, porque as suas guerras estão terminando. As suas guerras estão acabando.
Diga para o meu povo se aquietar, diga para o meu povo ficar com o seu coração tranquilo, porque eu estou colocando fim nas suas guerras. Às vezes, queridos, as guerras parecem maiores do que nós. Às vezes parece que eu não vou aguentar, queridos. Mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus te basta, porque o poder de Deus te aperfeiçoa quando estamos fracos. Porque nós não dependemos da força do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, mas nós dependemos da graça. Nós olhamos, Deus é só o Senhor. Esse Deus, Ele disse: calma, filho, peça para o meu povo se aquietar, que eu vou pôr fim nas suas batalhas, porque as nossas batalhas quem vence é Deus, queridos. Quem derrota o nosso inimigo é Deus. Porque se Deus nos entregasse nas mãos dos nossos inimigos, nós seríamos dilacerados. Mas a graça de Deus tem te guardado. Você só não foi destruído ainda porque Deus te guardou, porque Deus te preservou. Eu só não fui destruído porque Deus me guardou, Deus me preservou. E Ele disse assim, depois você lê na sua casa Isaías capítulo 40, diga a eles que eu perdoei todos os seus pecados. Diga para eles que não importa o que eles cometeram, eu já perdoei todos os seus pecados. Os seus pecados foram perdoados. Você não tem mais que carregar eles sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Eles já foram cravados na cruz do Calvário. Jesus Cristo levou o seu pecado, a sua falha, o seu erro. Deixa lá na cruz. Você não precisa mais carregar os seus pecados. Jesus já carregou por você. Diga para o meu povo que eu já os perdoei. Você foi perdoado. Eu fui perdoado. Olha para o seu irmão e diz assim: você já foi perdoado. Amém, querido? Você quer uma dádiva maior do que essa? Ter os seus pecados perdoados? E aí ele continua dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, porque Jesus, o grande rei, o rei dos reis, já estava para se manifestar. E naquela época, quando os reis iam de uma província a outra, ia uma comitiva preparando o local onde aquele rei ia passar. E João Batista veio fazer isso. Arrependei-vos, porque sem arrependimento, querido, não há remissão de pecado. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que o perdão seja eficaz e transformador. Todo monte será nivelado, todo vale será aterrado, e todo caminho tortuoso tem que ser endireitado. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama seu povo a se arrepender dos seus pecados, a olhar para si mesmo e dizer: eu estou pecando, eu estou errando, Deus me perdoa, eu não quero mais. E a Bíblia diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Porque Deus não quer arrependimento, 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 arrependimento. Deus quer frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. E a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestará. Queridos, para a glória de Deus se manifestar na nossa casa, na nossa família, é necessário que haja arrependimento no nosso coração. Para que haja a glória de Deus na minha casa, na minha família, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na vida da sua família. Mas Deus é a esperança do seu renovo hoje. Deus é a esperança do renovo da sua fé hoje.
Deus é a esperança da sua restauração hoje. Sabe por quê? Porque a vida é passageira. A nossa vida é como um vapor de fumaça. Quando bate no vento, ela desaparece. A nossa vida é breve, queridos, é breve demais. Olha como o tempo está passando rápido. Olha como as horas, os dias, os meses estão voando. Nós já estamos na segunda quinzena de janeiro. Parece que o ano novo foi agora. E a nossa vida se passa. Estávamos conversando essa semana. Parece que o Gabriel nasceu ontem, ele já tem 6 anos. E quem garante que daqui a 10 minutos eu estarei vivo? Você garante, irmão? Você garante? Quem garante que o mais enfermo, o mais doente entre nós é o que vai morrer primeiro? Você garante, irmão? Você garante, irmão? Quem garante que o mais saudável entre nós aqui é o que vai mais demorar para viver? Você garante, irmão? Quem garante? A nossa vida é um vapor e nós não podemos deixar para amanhã. A nossa vida passa como um vaporzinho de fumaça que quando bate o vento você já não vê mais. Nós nos distraímos com tantas coisas e esquecemos do principal, de estar na presença de Deus, de desfrutar da nossa família, de desfrutar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nosso Deus é grande, amém, queridos? Que Deus traga um despertamento em nós. O Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual nós servimos, que mediu as águas dos mares na palma das suas mãos, o Deus que criou tudo com tanta perfeição, e se você pegar um matinho ali na calçada, você não consegue fazer um igual. Um simples matinho que a gente pisa, corta, joga no lixo. Deus é perfeito e maravilhoso, Deus. Que nós possamos contemplar a grandeza do nosso Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus é a esperança do seu renovo. Amém, queridos? Deus é a esperança do nosso renovo. Quando você está abatido, busque ao Senhor e Ele vai renovar a sua. Quando você estiver desanimado, busque ao Senhor e Ele vai renovar a sua esperança. E diante do texto que nós vemos aqui, nós vemos a grandeza desse Deus, que considera as nações como uma gota de um balde que cai ao chão. E ainda que todas as nações, as mais poderosas, se juntassem contra esse Deus, não sobraria nem poeira deles. Porque todo o poder está na mão do nosso Deus. E ainda que pareça que juízes, que governadores, que presidentes, que reis possa parecer tão poderoso, aos nossos olhos pode até parecer, mas diante do nosso Deus é como pozinho de poeira, porque o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. E o Rei dos Reis um dia vai se manifestar. Todo o poder e governo humano terá que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Terá que reconhecer: Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. E aí chega nesse versículo 27. Parece que o meu caminho Deus não está vendo. Parece que o meu direito está passando desapercebido desse Deus que é tão grande. Parece que Deus não ouve a minha oração. Quem já falou isso?
Parece que Deus fala com todo mundo, por mundo está do meu lado, mas não fala comigo. Parece que todo mundo é abençoado, menos eu. É isso que ele está falando ali. E ele fala do direito dele. Ele estava se sentindo injustiçado. O meu direito está passando desapercebido desse Deus. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Mas há esperança. Esse Deus vem falar aqui para você: eu tenho visto tudo, e eu tenho ouvido tudo, mas é no meu tempo, não é no seu tempo. É quando eu quero, não quando você quer. Porque eu vejo os dias futuros e você não. Porque eu vejo daqui 10, 20, 30 anos, eu vejo a eternidade. E você não enxerga o palmo na frente do seu nariz. É isso que Deus fala para mim. É isso que Deus fala para você. E essa palavra é para o mais forte entre nós, e também para o mais fraco entre nós. É para todos nós. Amém ou não amém? Amém. Amém, queridos? Essa palavra é para nós. Essa palavra é para você. Que Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes, que nem é muito, mas que a gente precisa compreender e refletir sobre isso. Algo para ensinarmos o nosso coração a esperar no Senhor. Então, para Deus ser a minha esperança e o meu renovo, a primeira coisa é esperar no Senhor. Amém, querido? O que é esperar no Senhor? Eu vou sentar aqui na sombra e ficar de braços cruzados? Não. Esperar no Senhor é confiar que Ele vai fazer o que é melhor para nós. É continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer e confiando que tudo que Deus tem para a minha vida vai acontecer no tempo certo. Esperar no Senhor é quando eu estou desempregado, mas eu não fico ali na minha casa esperando o emprego chegar. Eu faço um currículo e vou entregar para Ele. Esperar no Senhor não é ficar parado. Aí eu perceber que a minha saúde não está legal, vou procurar um médico, um especialista que me ajude. Esperar no Senhor é quando eu quero fazer um vestibular, um concurso, e eu vou estudar para isso. Amém? É confiar em Deus, mas em movimento, entendeu, querido? Confiar em Deus, mas não parar a sua vida como um cone e fica ali só parado sinalizando alguma coisa. Espera em Deus, porque ainda você vai louvar Ele. Não é isso que o salmista fala? Por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Continua buscando, continua perseverando, continua caminhando. Não pare no meio do caminho, não desista do que Deus colocou na sua vida para você fazer. Espera no Senhor, confia no Senhor, mas continue em movimento, continue fazendo e cumprindo o chamado que Deus tem para a sua vida.
Quando você espera no Senhor, você jamais será envergonhado. Posso dizer amém ou não? Amém. Quando a gente espera no Senhor, a vontade dele se cumpre. A Bíblia diz, Isaías 49:23: os reis serão os teus aios, e as tuas rainhas as tuas armas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão pó dos teus pés, e saberá que eu sou o Senhor. Que os que confiam em mim não serão envergonhados. E em Joel 2:26 diz assim: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus. Quando nós esperamos no Senhor, nós não seremos envergonhados, porque nós desfrutaremos daquilo que Deus tem para as nossas vidas no tempo certo, e há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Em nome de Jesus. Quando nós esperamos em Deus, Ele se inclina para nós e nos ouve. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Não deixe o desespero sair pelas suas entranhas, mas ore a Deus, fale com Deus, espere em Deus, porque Ele é a esperança do seu renovo. A Bíblia diz, Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperou com o quê? Com desespero? Foi com desespero? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera em Deus. Espera em Deus. E quando nós esperamos em Deus, Ele trabalha a nosso favor. Amém? Deus está trabalhando para os seus, ainda quando eles estão dormindo. Quando nós esperamos em Deus, nós estamos confiando em Deus. Deus está trabalhando ao nosso favor em todos os sentidos. Mas Deus sabe qual é a prioridade que Ele vai trabalhar, e Ele vai mover primeiro. E às vezes nós queremos direcionar nossa energia, nossas forças em coisas que ainda não são prioridades. Mas Deus sabe qual é a prioridade de cada um de nós, e Ele trabalha com as prioridades. Deus é maravilhoso. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele se desespera e nele espera. Então fala com o seu irmão assim, ó: irmão, espera no Senhor. Não, fala de novo. Espera no Senhor. Agora fala assim, ó: mas faça a sua parte. Amém ou não? Amém. Quantos aqui acreditam que Deus trabalha, mas nós temos que fazer a nossa parte? Amém. Amém, querido? Amém. Nós temos que fazer a nossa. Eu tenho que fazer a minha parte como marido, eu tenho que fazer a minha parte como funcionário, como pai, como genro. Queria aqui aproveitar e dar um testemunho. Posso ou não? Pode? Deixa eu ver onde eu vou começar, peraí. Começar antes do Natal. Uma semana antes do Natal, meu pai veio dormir na casa do meu irmão no Jacinto. E meu pai caiu de madrugada e quebrou o fêmur. E aí eu fiquei com ele na véspera de Natal no hospital, e 10 horas da manhã no Natal ele operou do fêmur e ele está acamado na casa da minha irmã. Começou aí, quarta retrasada, eu estava indo trabalhar, era umas 5h30, 5h40, meu sogro me ligou perguntando
da ele, do Gabriel. E quando ele desligou o telefone, eu falei: eu tenho que trabalhar, pode ligar lá, e que aí ele está lá com o Gabriel, brincando na calçada. Ele desligou e ele pegou um panetone para comer e sentou na área, né? E ele engasgou com o panetone. Só que ele não teve força para ir lá e pedir socorro para minha sogra. E aí ele ficou chutando a porta. Se eu estiver errado, você me corrige. Ele chutou a porta até que ela se atentou, porque ela estava costurando a máquina e o ventilador ligado, ela não estava ouvindo. E quando ela foi lá, ele já estava todo roxo. Ele batia os pés na porta, né? Ele chutava a porta porque ele não conseguia chamar. E aí ela saiu, chamou ajuda na rua, a menina, uma vizinha lá, foi ajudar. E aí as crianças, o Fifi, né? Fifi foi lá na minha casa e falou assim: ei, seu pai está passando mal. E ela tinha acabado de ligar o fogo para fritar a mistura da janta para ele e o Gabriel. Ela esqueceu, ligado, e foi lá socorrer o pai dela. Aí o que aconteceu? Aí os meninos foram correndo lá, depois que ele já tinha desengasgado ele mesmo, conseguiu colocar o dedo lá na garganta e tirar a pelota de panetone. Ei, sua casa está pegando fogo. Ela falou: mas do quê? Ela tinha até esquecido, por causa ali do apavoro, que ela tinha esquecido o fogo ligado. Pelo menos não tinha colocado frango ainda, né? A mistura salvou. Hã? Foi minha mistura da janta, do trabalho no plantão. Aí, irmão, sai eles correndo lá para minha casa, a casa já estava pegando fogo, a panela, o fogão. Chamou o bombeiro e ela só gritava misericórdia na calçada. E vai um e vai outro, mas ninguém tinha coragem de entrar, porque estava pegando fogo e fumaça, aquele próximo todo preto assim. O bombeiro chegou, mas chegou atrasado. Um vizinho pegou um cobertor lá e jogou lá em cima do fogão. Ele teve a coragem de entrar lá e Deus livrou. E eu só fiquei sabendo quase 1h da manhã de tudo isso. Isso aí foi 6 horas da tarde, mais ou menos, né? Irmão, você participou do salvamento, irmão? Glória a Deus pela sua vida. É o meu vizinho, mora do lado. E o filho dele, inclusive, estava brincando com o Gabriel na calçada. Eles foram entrar lá para tomar água e o Gabriel viu aquele monte de fumaça aí do Rafael, filho do irmão ali. Glória a Deus, irmão. Ninguém se machucou. Mas poderia ter sido pior se nós não tivéssemos vida de oração. Se a nossa vida não estivesse no altar de Deus. Aí ele falou para mim, era 1h da manhã, quando eu entrei um pouquinho no Facebook no meu horário de folga. E eu só perguntei: está todo mundo bem? Tá, então o resto a gente corre atrás. Sei que ela ligou desesperada, nem sabe como ligou para o meu cunhado foi lá ajudar também, e ele que deu as primeiras limpezas, o teto ficou igual aquelas igrejas pretas assim, pastor. Misericórdia, olha lá preta aí, eu já passei a vassoura, ontem eu passei o pano de novo, agora é só pintar. Está lá. Queridos, o diabo tentou, mas ele não conseguiu. A sua vida precisa estar no altar de Deus. Porque se a sua vida estiver no altar de Deus, você não vai ser ceifado antes do tempo. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir, em uma vida no altar, Deus vai continuar fazendo e realizando a obra dele nas nossas vidas. De manhãzinha, 7h30, quando eu estava chegando, permite falar? Minha vizinha, ela mora do lado, o tio dela mora na frente da minha casa. 7h30, o meu amigo me deixou no portão de casa e a sobrinha, sua prima, né? A Larissa. A Larissa estava com o celular, eu achei que ela fosse comentar do ocorrido, mas ela pediu ajuda para socorrer o tio dela e tinha sofrido um infarto. E o outro vizinho estava lá tentando fazer a massagem cardíaca, eu fui lá, ajudei, mas infelizmente ele não resistiu. O bombeiro chegou, fez todos os procedimentos, mas infelizmente ele se foi. Enquanto eu falava aquela hora aqui no começo sobre a brevidade das nossas vidas, é isso. Hoje a gente está super bem, mas num piscar de olhos a nossa vida se vai. E como está a sua vida? Que susto, né, seu Edson? Que susto.
E esse faleceu ajudou lá na hora do incêndio. Esse que faleceu, que é o tio da Elisete, mora de frente, ele foi lá na área e ele tentou ajudar. Os vizinhos todos, na minha casa. Tentou ajudar lá para ver, para apagar o fogo. Só tribulação. Mas nós estamos aqui, amém? Aleluia. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mostrar que Deus é Deus, Ele guarda, Ele livra. E o diabo pode levantar qualquer situação, queridos, e Deus vai continuar guardando a minha e a sua vida. Aleluia. Mas a nossa vida tem que estar no altar de Deus. A nossa vida tem que estar consertada diante do Senhor, queridos. Porque por mais que a gente passe todos esses sustos, Deus nos guardou, Deus nos preservou. E se acontecesse alguma coisa, se eu estivesse em casa e eu estivesse ali no meio daquele fogo, tivesse falecido hoje, eu não estaria aqui. Se o Senhor Edson não tivesse tirado aquele negócio da garganta, ele não estaria aqui. Mas glória a Deus, nós estamos vivos na presença de Deus. Segunda observação. Será que acaba mesmo, pastor? 9. Segunda observação. Em Deus as nossas forças são renovadas, amém? Quando você está com fome, você vai no banheiro? Onde você vai? No armário, na cozinha, na geladeira, né? Quando você está com frio, você faz o quê? Você liga o ar? Vai pegar uma blusa, não é? Quando você está com calor, você não liga o ventilador? Quando você está fraco na fé, você tem que buscar a palavra de Deus. Você tem que orar. Quando você está desanimado, dobra seu joelho e clama a Deus. E fala: Deus, fala comigo, abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Não precisa vir um profeta lá do outro lado da cidade, não, queridos. A palavra de Deus é a profecia pura e verdadeira para as nossas vidas. Se alguém der alguma profecia para você que não esteja pautada na palavra de Deus, não serve de nada. Toda profecia que nós precisamos está na palavra de Deus. Amém. Toda profecia que vai mostrar o seu futuro está na palavra de Deus. Toda profecia que eu preciso para a minha vida futura e para a minha família está na palavra de Deus. É que muitas vezes, querido, nós buscamos refúgio nos lugares errados. Quando você machuca o joelho, você vai no médico de ouvido? Sim ou não? Você vai no ortopedista, não é? Quando está com problema no coração, não é no cardio que ele vai? Cardiologista? Os problemas da nossa alma, queridos, só vão ser resolvidos baseados na palavra de Deus. Os problemas espirituais vão ser resolvidos aqui. Os problemas do seu pecado vão ser resolvidos aqui. Os problemas dos meus pecados vão ser resolvidos aqui na palavra de Deus. Quando você se perceber que eu não estou orando, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não dobro meu joelho, ele vai dobrar seu joelho, vai orar e vai clamar a Deus. Às vezes nós estamos angustiados, sabe o que nós fazemos? Vamos para o Facebook desabafar, assistir uma série na Netflix, assistir uns vídeos do TikTok para ver se eu me alegro um pouco, né? Um amigo meu falou isso para mim ontem. Estava meio assim, fui lá e comecei a assistir um vídeo no TikTok para me dar risada. Olha só, misericórdia. Está buscando na fonte errada, irmão. Quando tem problema na sua água lá, é na Energisa que você liga? Na Sabesp. A nossa esperança é Deus. A sua esperança é Deus e a sua palavra. Você tem dentro de si o Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito de Deus que há dentro de você. Alimente essa chama que há dentro de você.
Alimente o Espírito de Deus dentro de você. Se alimente da palavra, se alimente da Bíblia. E a sua fé vai começar a se revigorar. 2 Samuel 22:40 diz assim: porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantam contra mim. Queridos, é Deus que nos cinge de força para a batalha. É Deus que vai nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades da vida. Davi disse em um salmo que Deus fazia com que ele vergasse um arco de bronze, porque ele considerava que só os guerreiros fortes, musculosos, experimentados em guerra conseguiam vergar um arco de bronze para se atirar uma flecha. Mas Davi falou: a minha força não é minha, é de Deus, e é Ele quem me renova e me reforça para enfrentar as batalhas da minha vida. O Senhor nos reveste de força e aperfeiçoa o nosso caminho, queridos. Salmo 18:32, a Bíblia diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Que caminho precisa ser endireitado na sua vida? Que caminho precisa ser endireitado na minha vida? É Deus quem vai te cingir de forças, porque Ele é a esperança do seu renovo nessa noite, querido. Deus vai renovar a sua fé, Deus vai renovar a sua esperança, Deus vai renovar o seu coração, o seu espírito hoje, em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que eu meditei em tantas coisas, eu pensei em falar tantas coisas e eu não falei quase nada do que eu estava meditando hoje. Quem sabe o que falar aqui é Deus. A gente tem só que se preparar. O resto quem faz é Deus. Quem fala aos seus ouvidos e ao seu coração é Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou o Espírito? Eu não. Eu tenho um Espírito humano, você tem um Espírito humano, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus, através de cada um de nós, quando nos dispomos a fazer isso por Deus. Você pode ser o canal do Espírito Santo. Deus, pelo Espírito, pode usar a sua vida para falar com qualquer pessoa. E ontem eu estava compartilhando com a minha irmã, que ela disse que ia assistir na live, e eu estava compartilhando com ela que quando foi para mim ir para Franca, eu conversei com o pastor me aconselhou, e aí eu estava pregando bastante, né, pastor? Que nós éramos menos pregadores, era eu, o Carlão, não lembro se tinha outro, e a gente pregava bastante, pregava mais, e aí ele falou: mas amor, e o seu ministério? Eu falei assim: meu ministério vai comigo onde eu vou. Onde você estiver, o seu ministério está com você, porque Deus colocou em você, e é o Espírito Santo que vai capacitar você para desenvolver o seu ministério. E eu estava falando com a minha irmã e com os meus sobrinhos, com a Júlia e o Murilo, que um determinado preso chegou para conversar comigo, e eu estava fazendo a triagem de inclusão dele. E tem um campinho lá que pergunta de que religião é, e ele disse que era das Assembleias de Deus. Fazia 10 anos que ele estava desviado do caminho do Senhor, ele caiu no crack, nas drogas e no álcool. E se ele pesasse 50 quilos era muito, só a capa e o osso. E ali é a porta de entrada para começar a falar da palavra. E eu disse para ele assim, uma das poucas palavras que eu lembro, eu falei assim: olha, independente dos seus erros e do seu pecado, se você se arrepender agora, todos os seus pecados estão perdoados. Esse homem deu um suspiro, e eu achei que ele ia morrer na minha frente, mas quando ele soltou, a fisionomia dele mudou imediatamente. Aleluia. Porque pelo que ele conhecia da palavra, ele creu que os pecados dele naquele exato momento estavam sendo perdoados. Não importa se é para 1, se é para 2, se é para 100, se é para 1000 que vamos pregar. Nós somos agentes das boas novas.
Nós não podemos acorrentar as pessoas. Nós temos que declarar libertação aos cativos. Nós temos que declarar que Jesus Cristo já morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e deixou um legado para nós, de levar a reconciliação às pessoas, de permitir que as pessoas também tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de nos reconciliar com Deus. Depois de 3 meses que eu fui ver ele novamente, 3 meses, eu acho que ele já estava com mais que o dobro do peso dele. E eu perguntei, o nome dele era Fábio. Eu falei, e aí Fábio, beleza? Como é que você está? Ele falou, Senhor, aquele dia a minha vida foi transformada. Aleluia. Queridos, às vezes nós não temos dimensão do poder que tem uma palavra que a gente libera sobre a vida de uma pessoa. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser luz lá fora. Nós somos chamados para ser sal lá fora. Você foi chamado para ser um filho de Deus e levar essa paternidade de Deus sobre a vida das pessoas. E eu louvo a Deus pela vida daquele homem, porque Deus salvou aquele que estava perdido. Você também pode ser um agente de Deus. Deus pode usar a sua vida, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei, querido, dar seu testemunho. O que Deus fez na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? Não tem nenhuma coisa em 2023 que Deus fez na sua vida? Às vezes só basta isso, só você testemunhar o que Deus fez na sua vida. Deus é o nosso renovo. O Senhor nos dá força e abençoa e nos dá a sua paz. Salmo 29:11. A Bíblia diz: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Está aqui algo que tem faltado nesses últimos dias: paz. Nós vivemos em um mundo de relativismo. Nós vivemos em um mundo onde está tudo acelerado. Conversávamos, né, da Leste, um tempo atrás, sobre a questão das pregações. As pessoas não têm mais paciência para ouvir uma pregação de 40, de 50, de 1 hora, não tem mais. As pessoas não têm mais aquela paciência de sentar e ficar 40 minutos em casa assistindo uma pregação. Ela prefere ver os vidinhos de 20 segundos do TikTok, do Instagram. Não que isso seja errado, não estou falando que isso é errado, que é pecado, mas dá para perceber o que eu quero dizer? E nós falávamos sobre isso. As pessoas têm precisado de paz, porque lhes falta confiança em Deus. As pessoas se desesperam porque elas perderam a sua esperança e a sua confiança em Deus. Deixaram de acreditar que Deus é o seu provedor. Deixaram de acreditar que Deus é com eles. Deixaram de acreditar que Deus está guardando. Deixaram de acreditar que Deus habita ali na sua casa juntamente com ele. E é por isso que as pessoas se desesperam. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. E Jesus disse: creia também em mim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar no nosso coração e na nossa mente em Cristo Jesus. Amém ou não? Amém. Queridos, se Deus é o meu renovo, é o seu renovo, então nós vamos subir com asas como águia. Amém? Se Deus realmente renova as nossas vidas, então nós vamos voar em nome de Jesus. E um dia eu creio que nós vamos voar literalmente, porque a Bíblia fala que no dia que Jesus voltar, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Amém? Se vai ter asa, não sei, a Bíblia não fala, mas que nós vamos encontrar com Ele para viver toda a eternidade com Ele. Isso é fato. E essa é a nossa esperança.
Meu Deus. E eu gosto de citar esse versículo de Paulo, quando as pessoas questionaram ele sobre a questão da ressurreição. Paulo disse: se a nossa esperança se limita somente às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer e já não vai existir mais nada. Mas eu creio na eternidade. Amém. Eu creio numa eternidade onde as pessoas serão lançadas no inferno, porque a ira de Deus recairá sobre as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Amém. O pecado do homem não causa aquela tristezinha em Deus. O pecado do homem causa a ira no coração de Deus. E essa ira está sobre a vida de todos aqueles que não confessaram os seus pecados e não se arrependeram. A ira de Deus vai cair sobre essas pessoas, vai findar a misericórdia, e a ira de Deus será eterna sobre essa vida. Nós, pais, dizemos assim: filho, não faz isso, que o papai fica triste, que Deus fica triste porque você fez isso. Queridos, é a ira de Deus, não é a tristeza de Deus, é a ira que vai recair sobre o pecador não arrependido. Mas eu creio também na eternidade eterna com Deus, onde viveremos para sempre com o nosso Senhor, de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém, Jesus. Aqueles que verdadeiramente largaram sua vida, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que não nascer de novo não verá a vida, mas receberá a condenação eterna dos seus pecados, dos seus erros, que não precisava ser assim, porque já foi pago na cruz. Jesus pagou o preço do meu pecado, Jesus pagou o preço do seu pecado, e foi um preço de sangue, que ouro nem prata pode comprar, mas o sangue do Cordeiro. Em Jó 39, 27 e 28, a Bíblia diz assim: ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. As águias voam bem alto, e elas montam o seu ninho no mais alto das montanhas. As águias conseguem voar acima das nuvens escuras em tempos de chuva, de tempestades. Elas conseguem cortar ventos de altíssimas velocidades, porque acima das nuvens escuras Deus vai nos colocar. Você pode estar, chegou aqui, querido, você pode estar com nuvens escuras na sua vida, na sua semana, mas saiba que Deus pode te fazer voar como uma águia. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Deus, olha aqui no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como o quê? Como um pardal? Como um beija-flor? Como a águia. Amém? Nós vamos voar como a águia, diante das nossas aflições, diante das nossas guerras, diante das nossas batalhas. Mateus 7, 24, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. O que uma águia faz? Ela edifica a sua casa lá na rocha. A nossa rocha é Jesus, e se a minha fé está firmada em Jesus, eu estou numa rocha. Quando as serpentes conseguem alcançar os ninhos das águias, ela pega aquelas cobras e ela joga lá de cima, e na queda essa cobra cai. Queridos, quando nós estamos guardados no Senhor, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós só podemos vencer o diabo se nós estivermos assentados com Cristo. Nós só
podemos vencer as artimanhas do diabo contra as nossas vidas, quando verdadeiramente nós estivermos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Pastor, já pensou se o senhor não tivesse a vida de oração com todas as coisas de saúde e que a igreja já implementou? Quando Daniel tinha a vida dele de oração lá, que ele orava 3 vezes ao dia, e depois, posteriormente, ele foi jogado numa cova de leões, o livramento que ele teve, ele recebeu enquanto ele orava. Quando nós oramos, nós preparamos o nosso amanhã. Aleluia. Quando você ora hoje, você está preparando o seu livramento amanhã. Aleluia. Quando você ora hoje, você está preparando a porta que vai se abrir amanhã. Quando o jovem ora hoje, Deus vai preparar o seu cônjuge amanhã. Quando você ora hoje, Deus prepara o seu ministério de amanhã. E Deus nos concederá olhos como os das águias para vermos e enxergarmos as coisas diferentes. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em Mateus 7:7 a Bíblia diz: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Queridos, em nome de Jesus, Deus, a minha oração hoje é para que Deus abra os nossos olhos como os das águias. Que Deus possa tirar as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar com os olhos de Deus. Porque quando a gente olha com os nossos olhos, a gente vê um gigante invencível, um Golias. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente vê um Golias derrotado. Quando a gente olha com os olhos naturais, a gente vê o nosso corpo sendo dilacerado numa cova de leões. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente vê leões com as bocas fechadas e careciam do leão dentro de uma cova. Quando a gente olha com os nossos olhos, a gente vê a gente dentro de uma fornalha, dentro da nossa casa pegando fogo. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente consegue enxergar o livramento de Deus dentro da nossa casa pegando fogo. Quando você olha com os seus olhos naturais, você só vê porta fechada. Mas quando você olha com os olhos de Deus, você consegue enxergar as portas abertas. Amém? Eu quero concluir isso daqui, dizendo: se Deus é Deus nesta noite, e eu creio que Ele é, então a sua vida vai começar a mudar. Então a sua vida começará a ser transformada a partir dessa mensagem. Deus é a esperança do seu renovo. Espera em Deus, mas faça a sua parte. Amém? Espera em Deus, mas faça a sua parte. As suas forças serão renovadas quando você buscar as forças em Deus. A sua fé vai começar a ser renovada quando você começar a dar ouvidos às palavras de Deus, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, então a sua fé vai aumentar, amém? Você já percebeu que quando você começa a ouvir a pessoa negativa, você começa a ficar negativo também, começa a dar uma angústia? Porque aquilo que a gente ouve pode influenciar naquilo que a gente acredita. Aquilo que você dá ouvidos pode influenciar naquilo que você acredita e naquilo que você vai decidir para o seu amanhã. Então, se você começar a ouvir as palavras de fé, as palavras de Deus, você vai começar a acreditar nisso, e isso vai ajudar nas suas boas decisões. E quem aqui não quer tomar boas decisões?
Você quer tomar decisão errada na sua vida? Já deu tanta cabeçada, né? Para que mais? Mas a palavra de Deus vai nos orientar, vai nos guiar a tomar boas decisões na vida, amém? Minha boa decisão ali, ó, minha varonita, gata, perfeita. Desculpa, pastor, mas é a mais linda de todas. 18. Dia 6 de maio nós vamos fazer 18 anos de casamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado.